que frio. Oi, Ney, tudo bem? Oi, Sabia, tô bem, e você? Tudo ótimo. Gente, esse negócio me deixa com a cara tão gordona assim, parece que eu tô em cima da câmera, tô longe. Não, a gente fica enorme. Desculpa, meu fone caiu. Esperar mais um Nós pouquinho pra ver se o ficamos pessoal... enorme. Fica, gente, eu tô Sim. muito bolachuda, não tô tão assim igual tá na câmera, né? Assim, mas um pouco é tipo meu também real. Ah, esse horário é uma coisa, né, Fabi? O horário mais disputado. Vamos disputar o horário com o jornal. É. Nossa, e assim, aí o vizinho resolve fazer barulho agora, né? É, não, assim, ele faz isso todo dia. Nossa, Todo dia ele faz isso. meu Deus. É Tô som convidando alto, aqui as Ney? pessoas do... Ah, é. Tô convidando aqui o pessoal do que aparece, né? Porque eu não consigo convidar todo mundo. É alto, todos os dias. Olá, Johnny, tudo bom? Aqui é todo dia isso. Final de semana é pior, que eles fazem o revezamento, né? São três. E aí, quando um desliga, o outro liga, e aí vai indo isso. E começa 8 horas da manhã e vai ter meia-noite, 1 hora da manhã. Nossa. É Olha, funkão? não, depende. Geralmente é. Ah, eu não sei que tipo de música que é aquilo, não. É alguma coisa que eu não curto. Gostaria desse boa noite, Johnny. Convida seus amigos aí, seus contatos. Fabi, já convida os 5 primeiros ou 5 últimos da sua lista para o pessoal também participar. Se minha internet estiver um pouquinho ruim, só me sinaliza. Que é para fazer o Tá. quê? Mudar do Wi-Fi para os dados móveis. Espera mais um tempinho. Tô achando estranho que teve uma pessoa que falou que queria participar, porque estava querendo esse tema, e agora que tem o tema, a pessoa não... Não, é o campo. Hoje tem dia que tudo acontece com a Oi, gente. Hermes. Não, Hermes, tudo bom, Hermes? Ah, esse horário, o melhor horário para live que eu descobri é o horário do almoço. É, mas a gente pode combinar, né? Fazer algo meio-dia. Meio dia e meia, meio dia e meia. A gente faz, não tem Esse problema horário, ele é não. Hermes, Johnny, convida os 5 primeiros contatos ou 5 últimos da lista de vocês para a gente poder participar. Ai, que legal que você fez coraçãozinho. Antigamente subia os coraçõezinhos com o rosto da pessoa, né? Agora só vem branco. Não sei se é para mim o retorno, mas até as lives que eu acompanho também só sobe o coraçãozinho branco agora. Sim, é o Stan, né? Daqui a pouco ele vira o Face, com a questão da divulgação, né? Ah, é Que porque é do Face. é a demanda. Sim, e é do Face Sim. mesmo. Então, oi, Lucas, como que você está? Ah! Lucas que Oi, gosta do Lu! frio. Gente, não, eu não consigo gostar do frio, não tem como, assim, é uma conversa que não tem conversa, entendeu? Frio comigo não rola, não dá, gente, eu sou frio Sim. não, frio não. Oi, Lúcia, como que você está? Eu acho que é da Lúcia, é mãe de um cliente meu, muito fofo, É, é criança? adolescente, eu não atendo criança se não for do espectro. Também não. Só adolescente e adulto. Na criança só Deixa pra quem se gosta. for do espectro. Se não for autista, eu não atendo. Com todo respeito. É a Kátia? A sua amiga, sua Cadê? BFF? Eu Kátia R. acho que eu não tô Barbosa? conseguindo ver. É, a Catita. Como que você tá, Querida Kátia? Faz um tempinho que a amiga. gente não se vê, né?
Fabi, vamos começando em respeito a quem já está, e aí quem for chegando, vai chegando depois. E aí, pessoal, convida Sim. os amigos de vocês, convida os contatos de vocês para essa live, né, que é tão interessante, tão importante para tantas pessoas. É interessante depois o pessoal, eu perdi, nossa, a gente já divulgou muito. Colocar lembrete no celular. Então, quem tem dúvidas relacionado hoje, né, a Fabi, ela vai se apresentar também. Então, quem tiver dúvidas, já vai mandando as perguntas, abrir vários stories com perguntas, as pessoas não perguntam, depois falam assim, eu perdi. Gente, essa é a segurança. É... Manda as perguntas, que se você perder a live ao vivo, depois as perguntas ficam lá e a profissional respondeu para vocês. Então, colabora. Sim, sim, é verdade. Eu tenho algumas, porque como eu sabia que eu ia esquecer, eu já coloquei. Mas, Sabi, se apresenta, fala para o pessoal sobre um pouquinho de você, e aí já engata no tema que foi proposto para hoje. Eu acredito que a gente vai ter muitas perguntas também, a gente faz esse bate-papo. Você já é mais experiente em lives do que eu. Sou, Ah, não, sou imagina, caçulinha você ali perto. pegou. Você foram alguns dias, né? Eu sou a Fabi, sou psicóloga da página Psicóloga Fabiana de Lima. E assim, eu trabalho, né, com a psicoterapia clínica, trabalho também na psicoterapia organizacional. E assim, o que falar da constelação? A constelação ela é um método de trabalho que veio agregar bastante para mim na psicologia. Eu sempre gostei de trabalhar com família, como eu comecei, né, mencionando, eu gosto muito da terapia do adulto e da criança do adolescente, e aí a gente percebe que muitas vezes muitas questões familiares que acontecem com criança, com adolescente, com nós mesmos adultos, estão sempre relacionadas às nossas questões familiares. Então, eu comecei aí a estudar constelação já tem 3 anos, né, que eu tive esse maior contato, e aí na constelação familiar eu tive o prazer aí de começar a compreender alguns fluxos que acontecem na nossa vida. Então, quais que são os princípios básicos? Se a gente parar para pensar na hierarquia, sempre quem veio primeiro tem um lugar na nossa frente, então não tem como a gente ser pai dos nossos pais, nem pai dos nossos avós, né? Que adoramos aí criar essas dinâmicas. A questão do equilíbrio, porque a gente adora, né? A gente já vem de um princípio que a gente ama dar presente, um exemplo, mas a gente nunca gosta de receber nada. Então, muitas vezes a gente sempre se doa muito para as pessoas e a gente acaba não tendo esse retorno, porque gera uma questão de desequilíbrio. E se formos pensar também na questão do pertencimento, todos nós vamos pertencer a um clã familiar, gostando ou não, tendo relações boas ou não com uma família, a gente sempre vai fazer parte dela, né? Então, para mim, muitas vezes, foi muito significativo estudar a constelação, começar aí com esse conhecimento de Bert Hellinger, que é o fundador da constelação familiar, onde você começa a perceber que muitos desfechos de pessoas que te procuram em atendimento está muito relacionado a essas primeiras relações que são feridas. Sim, eu que não sou consteladora, eu vejo muito isso na prática. A Sim. clínica traz. Gente, é muito assim. Você vai investigando, né? Até o Alan falava assim: Ney, você gosta de mexer na ferida, gente, não gosta de mexer cutucar a ferida de ninguém. Eu gosto de descobrir a causa, a origem da sua ferida, que é bem Sim, diferente. E as sim. pessoas, né, tem essa questão, e quando você vai investigar a raiz, você fala: caramba, tem tem a questão familiar ali muito forte, Sim. muito profundo, né? Muito enraizado. E a questão do respeito que você fala da hierarquia. Uhum. Sim, porque, né, a gente vem de uma sociedade, né, com alguns conceitos, não é todo mundo, não.
mas muitas pessoas que entram em algum momento em um processo de desenvolvimento, ela se depara em alguns momentos com grande sofrimento, que ela constrói uma crença que ela nunca é merecedora de nada. Então, você não é merecedora de ter um bom trabalho, você não é merecedora de ter uma família, de ter um relacionamento saudável, porque muitas vezes a gente vem de um ambiente familiar onde teve uma toxicidade bem grande, né? Quando vem aí ciclos onde havia dependência química, drogas, então assim, a gente muitas vezes tem uma vivência que o nosso pai, a nossa mãe, eles viveram muito sofrimento no relacionamento, e aí a gente já cresce com o seguinte conceito: ou eu não vou casar, ou eu não vou ser feliz, ou eu procuro na minha vida uma relação que remete a essas lembranças que eu tive junto com os meus pais, né? Então, quando a gente fala aí de um tema de prosperidade, que foi a nossa proposta, né? A gente não vem aí trazer uma mina de ouro, né? Até o que eu brinco, a gente mesmo não somos ricas, né? Só que isso que é o gostoso, só que aí a gente começa a trabalhar algo na gente que é se sentir merecedor, se sentir grato pelas oportunidades que acontecem na nossa vida. A gente começa a perceber que a gente pode construir uma realidade diferente. Quando a gente pode se sentir abençoado de seguir o nosso próprio destino, sem se sentir preso, né? O que a gente percebe, né? Você que atua bastante aí na parte clínica, quantas vezes chega um paciente no nosso consultório que ele estudou bastante, que ele fez diversos cursos, que ele tem mais de uma faculdade ou uma, e assim, se ele vem de uma origem muito humilde, ele não se sente merecedor, por exemplo, dele buscar um lugar melhor para morar, dele Exatamente. buscar uma outra dependência financeira. Ele fica muito ligado nessas raízes familiares, como se ele sempre tivesse que pertencer. É quando a gente fala aí da questão aí do ninho vazio. Quantas vezes as mamães, os papais, eles não se sentem fortalecidos para deixar que o filho siga a história dele, né? Então a gente acaba pegando pessoas frustradas com profissão, frustrada com relacionamento, frustrada com muitas histórias que vive, porque a gente vem aí sempre reproduzindo essa história de infelicidade que a gente aprendeu em algum dia no nosso laço familiar. O Lucas colocou, nossa, exatamente isso, questões sobre merecimento e pertencimento. Sim, Ah, com só um certeza. esclarecimento. Eu coloquei no título aqui, constelação familiar, né? Só para não ficar muito longo, porque o nosso tema é filho que não diz sim para os pais tem dificuldades para o sucesso. Esse é o nosso Sim. tema. E aí a Fabi, que é consteladora, ela consegue abordar esse tema com mais profundidade. Claro que nenhuma live não vai ser o suficiente, mas dá Sim. para mexer em várias coisas e aí vocês vão perguntando relacionado ao tema, tá? Filho que não diz sim para os pais tem dificuldades para o sucesso. E aí, se tiver alguma coisa do que a Fabi está falando, vocês vão comentando, vão perguntando também, para trazer mais, enriquecer ainda mais a nossa live, o nosso bate-papo, que a interação não é só a Fabi e eu, é vocês também. Sim, é verdade, né? E quando eu falo, né, você tem que amar o seu pai, você tem que amar a sua mãe, quando a gente fala de um assunto tão muitas vezes delicado para quem viveu algum sofrimento, né, entre essas duas partes, fica de uma forma muito pejorativa, né? É muito clichê. Não, quando a gente fala assim, você precisa olhar as suas raízes, é a gente poder trabalhar um processo de aceitação. Será que eu vou ter a chance, né, com todos os defeitos que muitas vezes eu olho o meu pai ou a minha mãe que ele possa ter, será que eu vou ter a autonomia de poder trocar os meus pais? Não vou, né? Nem sempre os nossos pais, diante dos nossos julgamentos, a gente vai aí estar aberto a olhá-los, né, diante da história de sofrimento, porque todo mundo teve uma história de muita dor e muita luta. Então, quando a gente fala assim da questão de dizer sim para os pais, é você começar a dizer sim para você mesmo. Todos nós vemos marcados, né, com o nosso DNA 50% do pai, 50% da mãe. E quando a gente começa esse processo de rejeição,
com essas duas figuras tão importantes na nossa vida, é como se a gente estivesse faltando um pedaço de nós mesmos. Eu falo, é como se a gente estivesse se desintegrando daquilo que a gente acredita que possa ser, né? É como se um pedacinho da nossa origem ela ficasse perdida. É a mesma coisa quando a gente se depara com o tema adoção. É, é, é tão delicado, né? Porque o que a gente fala na constelação? Uma criança, quando ela é adotada, não pode se negar o direito de contar para ela a origem dela. Se futuramente ela desejar conhecer os pais biológicos, ela tem querer ir atrás desses pais, sempre vai ser um direito da história da vida dela, né? E quando a gente fala dessa criança, não quer dizer que ela vai abandonar os pais que cuidaram com amor e com carinho, mas para que ela possa se reconhecer dentro de uma história, dentro de uma origem. Então, quando a gente percebe, né, um traço aí depressivo, quando a gente recebe no consultório algum paciente que fala pra gente, eu odeio a minha mãe. É como se ele estivesse odiando uma parte que pulsa dentro dele, né? Porque, na verdade, a gente sempre vai buscar essas duas figuras dentro da gente. Então, quando a gente não encontra essas figuras, o que a gente faz? Encontra em relacionamento. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Eu casei com alguém que parece a minha mãe. Eu casei com alguém que é igual ao meu pai. Meu pai morria de bebê e eu casei com um que é igual a ele. Porque a gente está buscando constantemente essa parte que grita dentro da gente. Então a gente precisa ter muito cuidado em dizer esse sim. Quando eu falo, né, vamos dizer sim para os pais, você tem que começar no primeiro momento da sua vida, começar a dizer sim para você. Em o que você quer ser, ter coragem de aceitar, né, os seus sonhos, os seus projetos, as suas habilidades. E quando a gente fica nessa repulsa, quando a gente fica, né, nesse sentido de não aceitar a nossa origem, é como se a gente não tivesse o poder de aceitar nós mesmos. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né, Fabi? A aceitação dos pais. E muito comum também aceitar mais um do que o outro, né? Ou aceitar um e Sim. rejeitar o outro. É interessante que na infância você quer os dois, né? E você chega depois na adolescência você não quer nenhum, na fase adulta você só quer um. É. Sim, Nê, sabe por quê? Se a gente parar até para refletir muitas vezes a história da nossa vida, a gente pega a dor mesmo, né? Você teve um lado que sofreu muito dentro de um casamento, que tanto a criança como o adulto presencia brigas, presenciam discussões, né? Julgamentos mesmo, né? Quando a gente vira e fala para uma criança, o seu pai não gosta de você, o seu pai te abandonou, o seu pai é um péssimo pai. A gente está, né, levando o nosso julgamento para uma criança e ela vai levar a nossa dor junto. Por quê, né? Qual que é o nosso papel de filho nesse mundo? É querer salvar os nossos pais. Nenhum de nós quer ver nenhum dos nossos pais sofrendo. Então, quando a gente entra nessa briga, né, a gente acaba aí se desequilibrando diante de tudo isso porque a história veio muito antes da gente. Então, é isso que a gente sempre precisa estar atento, de entrar no nosso lugar, de quem somos. Né? É aquilo, eu não posso tomar um papel que não é meu. Então, eu não posso salvar ninguém. Eu preciso Exato. começar a deixar a dor do outro, que é do outro, né? Não aparece. Exatamente. Fabi, eu tenho uma dúvida. Fale, pode É perguntar. comum, é comum que os filhos eles queiram assumir a vida dos pais para tentar reparar alguma situação. Eu falo isso pelo contexto até clínico, né? Às vezes o filho quer trabalhar, para depois dar tudo que os pais gostariam de ter. Né? Então, é comum isso? Como que é esse olhar também, né? Dentro da constelação? Olha, a gente, né, eu posso falar pela nossa cultura, né? A cultura aí que nós vivemos, a cultura brasileira. Quantas vezes a gente já ouviu, como a gente já pegou
o pai virando para o filho, desde pequenininho, e falando assim: você vai crescer para cuidar de mim. Quantas vezes, né? A gente escuta essa fala, que a gente devolve essa responsabilidade para um filho, e isso se torna muito pesado para ele. Porque, por exemplo, se o filho quiser ir para um outro país, se ele quiser estudar, se ele quiser viver outras experiências, isso vai ser muito pesado para ele. Porque aí ele vai olhar para aquele familiar como se ele estivesse realizando uma prática de abandono. E ele não está abandonando ninguém, né? Os pais vieram com essa missão para cuidar da gente. Tem pais que talvez não vai cumprir, como a gente julga, tão bem essa missão, porque ele vai estar cheio de dores, ele vai estar cheio de mágoas, ele também vem com as próprias feridas que não deu conta de resolver. Mas quando a gente vira para um filho e fala: você vai ter que cuidar de mim, a gente coloca um peso e uma responsabilidade muito grande no ombro dele. E vai ter momento que essa pessoa não vai dar conta. Ela tem escolhas, ela tem opções, Aquela né? pessoa A que nunca gente para em muda de emprego nenhum. ideia. Exato, porque assim, né, a gente começa a perceber que a questão do trabalho é muitas vezes como eu lido com meu pai. Então, né, o que é o papel do pai na constelação que a gente fala? É levar o filho para a vida, né? A mãe gera, a mãe coloca no mundo, a mãe amamenta, né? Normalmente Nutre, né? Esse papel de nutrição, isso. de afetos. Isso, dá a vida, na verdade, né? A mãe dá o primeiro toque, a mãe dá o primeiro carinho. Quando a gente nasce, é a primeira pessoa que a gente conhece na vida. E o pai vem com esse papel aí de nos levar, né? De nos levar a viver outras experiências. Então, esse é o papel, né? O meu pai, minha mãe, na ordem da vida, ele tem que ter o papel de cuidar de mim. Então, quando ele coloca isso em mim, que eu sou obrigada a cuidar dele, se torna muito pesado. E aí eu começo a não dar conta das minhas responsabilidades na vida, né? Quantas pessoas a gente pega aí, né, que consegue ficar 1 ou 2 meses num trabalho, não consegue seguir uma regra, né? Sofre muito quando sofre alguma repressão, quando um chefe chama atenção, ele já vai para o mercado de trabalho muito ferido, ou ele aceita qualquer coisa que aparece para ele, né? Ele não acredita fielmente que ele possa ter uma possibilidade de um futuro melhor. Ele não Exatamente. acredita, ele pode estudar, 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 mas ele vai se ver sempre pequeno diante do mundo que ele começa a enfrentar. Sim. A Kátia colocou assim, inúmeras vezes, isso esbarra nas crenças limitantes, né? Então é muito frequente a não aceitação, né? Acho que era nessa parte que ela tinha comentado. Sim, Mas a então, gente assim, vem, né, com sim, essa por crença favor. social que a gente tem que resolver o problema de todo mundo e muitas vezes a gente não resolve o nosso. O nosso. Tá ali, ó, na frente, mas Eu resolvo de todo mundo. essa necessidade de compensar, né? Fazer essa compensação do outro, né? Eu tenho que compensar, eu tenho que Sim, reparar os erros da minha mãe, eu tenho que reparar os erros do meu pai, mas eles não pediram para você reparar nada, não. né? Pelo Eles estão. contrário, nem devem pedir, né? O que eu sempre falo para os pais e mães, o que eles devem fazer é abençoar o destino daquele filho. Eu acredito que quando a gente trabalha valores, a gente trabalha os cuidados, a pessoa, por mais que pareça irresponsável, mas ela vai começar a conseguir fazer as escolhas da vida dela. E talvez se ela tiver que passar por algum processo, é um processo da vida dela, que ela tem que aprender alguma coisa. A gente não tem esse direito de interferir na vida de ninguém. É isso que a gente fala na nossa profissão, né, Nê? As pessoas acham que vão encontrar na gente respostas, acham que a gente vai abrir um baralho e vai falar: olha, siga esse caminho, seu amor tá aqui, não é? Não é bem assim? Uma coisa. Abandona isso, não é O que é nada muito disso. comum, Fabi, de acontecer é a pessoa vem com uma dúvida para a psicoterapia e ela volta com 10, 20. Então, Sim, se você procura psicoterapia para ter respostas,
Não vai dar, não dá muito certo, não, gente. Você vai sair com mais dúvidas ainda, porque nós vamos te deixar com mais dúvidas. Afinal, as respostas Exato. são suas, as escolhas são suas, não são nossas. Nós te ajudamos nesse processo, mas nós não respondemos por Sim. você. Exato, Nê. Sabe, é o que eu falo todo dia, eu também decoro isso, né? Nós temos que arcar com a responsabilidade de sermos adultos, né? É aquela famosa frase que eu sempre digo: a criança não resolve nada do adulto e o adulto não vai resolver nada de uma criança. Então, se a gente vai para o mundo muito vitimizado, muito infantilizado, pensando coisas tão minúsculas da vida, de resolver as questões, a gente não vai ter a responsabilidade. E quando a gente fala das escolhas, é isso. Eu sou responsável por todos os passos que eu optei por dar. Se vou ter e trabalhar aquilo, né? Talvez a gente quer tanto resultado, e a gente acredita muitas vezes que fracassou, e não é um fracasso. Talvez a gente precisa pensar nas nossas estratégias para reconhecer e encontrar novos caminhos. Nós somos duas, né? Porque a gente, quando se formou, a gente sempre brinca. A gente traçou um caminho, né, Nê? E a vida foi articulando para que a gente fizesse outras coisas. Outra, ou totalmente outra, né? E aí você aceitar isso é um baita de um desafio também, disso, né? Um Nossa, desafio interno. Eu quero isso para minha vida, ou seja, a escolha é só minha, não é do outro, é sempre só. minha. Ah, mas alguém me induziu a fazer isso, mas você decidiu se você queria ou não, né? Você não foi forçado Sim, a e é fazer. isso que eu falo, né? Até para nós, para todos aí que estão com a gente tem o nosso poder do não. Então, por que que eu sempre deixo o outro escolher que eu resolva as questões da minha vida? Já começa errado, né? É igual quando a gente começa a namorar, que eu brinco, quando você sai com seu namorado, que aí você fala assim, você, sei lá, você quer um sorvete ou uma pizza. Aí o bonito vira para você e fala assim: "Ah, você que sabe". Ah, escolhe para mim. Eu brinco com as minhas pacientes. Se já começou esse caminho, tem que virar e falar para o fulano, tá, eu tô te perguntando, o que que você quer? O que você quer. Porque a gente não sabe dizer o que a gente quer, né? A gente vai fazendo tudo que o outro coloca na nossa vida e vai aceitando. E quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Exato. Eu sempre sou brinca, eu sempre sou escolhido. É bom ser escolhido, né? É difícil escolher e arcar com as consequências da escolha. Da escolha. E a Exato. minha prima tá aqui também. Exatamente. Tudo bom, Rosa? Gente, eu tô muito perto que eu não enxergo, tá? Então, desculpa aí. Não, tá ótimo. A minha mãe também tá participando dessa live, que ela queria te conhecer um pouquinho mais. Ai, que linda! Um beijo para ela, uma flor. E é isso. Aí eu tinha outra pergunta, Fabi, eu esqueci. Hum. Eu esqueci, Ô, mas eu vou lembrar. eu vou te fazer uma pergunta. Como que você hoje se acha? Você se enxerga próspera, Nê? Olha, hoje sim. É? Hoje sim. Deixa eu colocar o óculos pra enxergar, gente, porque. Aí tem uma pergunta aqui, ó. É da Dayana. Tudo bom, Daya? Gente, o pessoal da época da facul. Quando uma mãe não consegue sair da postura de filha, agindo com o próprio assim, não compreendendo seu papel de mãe, qual o olhar da constelação nesse caso, meninas? Fabi, é toda sua, que o olhar da constelação é da Fabi. Sim. Provavelmente essa mãe, né, quando ela tem esse olhar infantilizado, né, de querer ser filha dessa filha, ela tem, normalmente são feridas que ela tem com o próprio relacionamento da mãe, com a mãe dela, né? Ela não entendeu o lugar dela de filha. Normalmente são relações que essa filha já assume papéis dolorosos no lugar da mãe. Exemplo, ela quer trabalhar muito para ajudar a mãe, ela quer tirar a mãe de um relacionamento abusivo, de certa forma, ela quer salvar essa mãe de tudo que é jeito, né? Então, quando a gente fala que a gente tem mães com esse papel infantilizado, é que na verdade ela busca essa mãe na gente.
ela quer alguém para ser cuidado, né? E é uma coisa eu cuidar como papel de filha. Mas uma coisa é eu entrar no cuidado de querer salvar a minha mãe, querer que a minha mãe faça tudo que eu achar que tem que ser o caminho dela. E isso não vai ser saudável, porque vai chegar um momento que a relação começa a gerar sofrimento. Essa filha que tem esse amor, esse controle abusivo da mãe, ela não vai se sentir segura a ingressar em relacionamentos, ela vai trazer essa dor da família dela para todas as histórias seguintes. Então, quando a gente vê uma questão de insegurança, quando a gente vê uma questão de sofrimento, a gente percebe que é uma mãe que veio muito de laços de dores, né? E normalmente, quando a gente leva essa mãe para o atendimento, quando a gente traz essa mãe para a psicoterapia, a gente começa a entender que ela não vai se sentir segura em soltar a mão desse filho. É como se ela pudesse guardar esse filho dentro de um potinho para ele não É entrar em nenhum aquelas processo de mães, Fabi, sofrimento. que a gente diz que o cordão umbilical não foi cortado, que não deixou cortar o Ai, cordão. sim. Sim, né? São mães bem inseguras e passa toda uma insegurança para o filho e assim, né? E aí aquele filho que tomou toda essa insegurança, né? Futuramente pode ser um filho que vai virar e vai dizer: eu não quero ter filhos, eu não quero passar essa vida para frente porque eu fui muito sufocado pela minha genitora, né? São as mães que sufocam. É uma relação em desequilíbrio. Exato. E tem outro contraponto aí também, que são essas mães, né, que elas fazem com os filhos o que elas queriam que tivesse feito com elas, né? É, A gente é encontra muito bem isso na pesado. clínica. Muito, Muito, é muito muito. tóxico. Ou seja, eu queria Isso, tanto que cuidassem de mim, que me olhassem. Olha, eu sou apenas uma menininha, né? Apenas uma menina, e por isso que eu preciso que me olhem. E aí, como não me olharam, eu faço esse papel inverso, porque eu coloco no outro que eu gostaria de ter. E aí você tira tanto de você, mas tira tanto de você, e sufoca tanto o outro, que o outro se afoga naquele mar de sentimentos que você jogou, né? Jogou, e aí aquela sim. pessoa não tem nem maturidade, nem estrutura para receber tudo aquilo. Não, ela não encontra força, né? Muitas vezes para tomar pequenas decisões da vida dela. Ela fica muito presa, né? Porque vem aquele contraponto. Ela tem medo de magoar. Ela não se sente segura e forte o suficiente para enfrentar os desafios da vida. E ela ainda carrega aquela questão que ela não amadureceu, que ela não vai poder voar se ela conseguir, que ela vai sempre ter que ter o auxílio dessa genitora. E não é os papéis dos pais, né? Os papéis dos pais é nos dar a educação, é cuidar da gente, é nos orientar diante das escolhas do mundo, mas quem vai seguir cada passo somos nós. Exato, a Daia colocou assim, é isso mesmo é isso mesmo, Fabi, Neide, que acontece com o caso que atendo, medo de magoar, né? E magoar às vezes é necessário, gente. Magoar não, né? Mas frustrar. Sim, sim, com certeza, porque a gente precisa lidar com os processos de frustração da vida. Nós temos que Exato. lidar com os não, nós temos que lidar com novos significados. Nem tudo, né? Nós não somos crianças, né? Para tudo ter que sair da forma que nós queremos. Exatamente. A Kátia colocou assim: qual o olhar da constelação quando uma mãe maltrata e rejeita uma filha mulher, principalmente perante ao companheiro? Como que ela entende? Eu vejo hoje que muitas vezes a gente tem que parar, né, de romantizar. Nem toda mulher ela vai conseguir receber essa responsabilidade de ser mãe. Muitas Exatamente. vezes, né? É isso que a gente tem que parar de romantizar a maternidade, né? Eu não sou mãe, mas eu atendo muitas mães Eu que também chegam não em mim sou e mãe, falam: sim, não mas sou eu nem atendo casada. muitas. Não, mas só que uma coisa boa é que na faculdade da psicologia a gente consegue ter bastante ferramentas que a gente pode Exato, trabalhar até com questões que não é pessoal nossa, exato. né? Porque não é o E nosso pessoal que está na clínica, né? Nós somos não, profissionais, então independe isso. disso.
Então, assim, quando a gente fala da mãe que maltrata, a mãe que não consegue acolher aquele filho, ela não vai conseguir colher a dor dela. Provavelmente foi uma mulher que passou rejeição, foi uma mulher que passou abuso, foi uma mulher que teve uma carga de sofrimento muito grande dentro dela, e ela não vai reconhecer naquele momento aquela criança como um amor, porque não é toda mulher que vai conseguir amar. Só que a Exatamente. gente romantiza a maternidade, né? A gente coloca a maternidade como se a mulher, né? Toda mulher que engravida é como se aquilo fosse o estado civil dela, fosse a Exato. identidade dela, né? A mulher, quando ela é mãe, ela tem que ser mãe 50 horas por dia. Ela não consegue nem se encontrar mais dentro desse papel de mulher. Se Quantas perde. mulheres você atende que quando você pergunta o que que você faz para você quando é mãe, ela vira e fala: eu só sei cuidar do meu filho. Eu odeio ser mãe. Então, a gente precisa pensar na questão do romantismo, né? E eu falo que quando a gente, quem atende criança e recebe essa criança que recebeu essa rejeição inicial na vida, o que vai precisar é trabalhar o fortalecimento da vida dela. Porque Exato. a gente não vai ter o poder nunca de fazer uma mãe amar um filho. Só que tem um outro contraponto. Essa mãe poderia ter abortado e ela escolheu pela vida dele. Então, talvez vai ser uma mãe que vai precisar que alguém auxilie na educação, no cuidado, que é o que acontece com as famílias adotivas, né? Quando eu entrego meu filho para que outro cuide. Então, eu tive uma questão, eu poderia ter abortado e eu não fiz. Então, é isso que a gente diz, né? Ela te deu a vida. E isso você diga sim para ela, né? Ela teve a chance de não ter você. E ela não Exato. abriu mão disso. Porque você não Mas sabe se ela passou talvez por o um amor abuso não. sexual, se ela passou por um abuso psicológico, uma pressão muito grande para Sim, engravidar. muito, né? Muita violência. Então a gente tem que parar com esse estigma, né? Que toda mulher que vai receber um filho vai ser feliz. Nem sempre. Nem sempre ela vai estar preparada, né? Tem mulheres que não vão estar preparadas a vida inteira para viver esse momento. Exato. E tá E a tudo gente certo, respeita. porque a gente é uma coisa que as pessoas precisam compreender, né? Quando a gente fala da psicoterapia, independente da linha teórica, né? Independente da linha Uhum. teórica, é o não julgamento. Nós não estamos para julgar ninguém, mas para acolher, né? E na constelação acho muito interessante isso de você incluir, né? Não é o papel É. de excluir ninguém. Eu não vou, mas a família é tóxica e eu tenho que sair dessa família. Se você entende que a sua família é tóxica e você precisa sair dela e você não inclui a sua família, você não vai ter sucesso. E quando nós falamos de sucesso, não está relacionado a sucesso monetário, financeiro, Sim, né? porque é como assim, se você pegar histórico de quem teve essa relação, né? Quando a gente escuta assim, quando alguém passa um sofrimento muito grande e fala assim, eu vou fugir, vou para outra cidade, vou conhecer outras pessoas e esquecer que eu tive aquelas pessoas. Pelo contrário, você sempre vai levar uma dor dentro de você. Agora, quando você pode olhar para isso e falar, olha, isso é muito pesado para mim. Eu sinto muito, mas eu preciso ir embora. Eu não vou dar conta de lidar com tudo isso. Você está liberto, você vai seguir o seu destino, você vai seguir a sua Exatamente. história, Eu aceito que né? minha família é assim, mas eu não Ela preciso não vai continuar. mudar. Exatamente. Eu não preciso Eu não excluí-la, preciso continuar, mas dar rumo né? para a minha vida. É igual um relacionamento, né? É muito difícil, né? Muitas vezes a gente terminar um namoro, um casamento de muito tempo, né? Quando esse casamento, essa relação passa por altos e baixos. E é o que eu digo, muitas vezes a gente vai terminar um relacionamento amando muito, muito mesmo. Só que a gente tem que olhar para isso e pensar o quanto que eu consigo dar conta de lidar com isso. Se ficar muito pesado, eu tenho que recuar e rever o que eu quero. Exatamente. Boa noite, Kelly, minha supervisora de TCC. Ah. Legal. Então, a gente precisa começar a incluir mais a família, aceitar que eles não vão mudar. Ó, a pergunta da minha mãe, Fabi. Fale. Ai, que honra. Quando temos dificuldades de amar, apesar de que gostamos da pessoa, mas não é amor, isso pode ser adquirido ao longo da vida por algum motivo ou de rejeição de infância?
Primeira coisa, você tem que pensar o quanto que você se ama, né? Antes de eu olhar para o outro, se eu sinto amor, se eu sinto carinho, como que eu me olho em receber o amor? Como que eu enxergo o amor? Será que eu me sinto amada por mim mesma? Como que eu me olho? Como que eu me enxergo no mundo? Então, muitas vezes eu devolvo para o outro, né? Eu coloco a expectativa de toda a minha vida para que o outro resolva para mim. Então eu falo, né? Será que eu gosto do outro? Será que eu amo o outro? Mas eu não consigo responder nem se eu amo a mim mesmo. O que que eu faço por mim? Primeiro, se Pela amar. história da minha vida. Exatamente. Por quê? Porque se eu entregar esse amor ou essa dúvida para outra pessoa, para ela vai ser difícil lidar com tudo isso. Porque ou eu crio apego, ou eu crio dependência, ou como se eu descontasse tudo que de ruim que aconteceu comigo nessa pessoa, ou vice-versa. Então, quando eu olho para aquela pessoa e penso, será que eu gosto dela? Será que eu quero ficar com ela? Talvez é o momento também de eu me perguntar: o que que eu espero de mim? Como que eu Va- lido com as coisas da minha vida? Vale a reflexão, hein? Para todo Sim, o mundo. que que eu quero da minha vida? Né? Se eu te perguntar, Ney, o que é o que você mais ama fazer? Você vai parar 5 minutos e vai pensar, putz, não sei. Pior que eu sei. Ou melhor, né? Melhor que eu sei. Ainda bem. Eu já fiz essa pergunta a semana inteira e tá todo mundo pensando, putz, Fabi, não sei. Não é de estudar, não é nada disso. Do lazer mesmo, do prazer. O que que você mais ama? Você Eu não sei se que, dá tempo nem de se conhecer. gente, psicoterapia ajuda para o processo de autoconhecimento. Façam psicoterapia. Sempre. Essa eu sei responder. Ai, a Kelly colocou assim, ó. A gente coloca no outro essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que sentimos. Exatamente, foi o que a gente falou até no comecinho da live. Ó, minha mãe tá agradecendo você. Nós, Obrigada, Fabi. sim, é a nossa responsabilidade com a nossa vida. Todos os dias, né? E eu acredito, né, que a gente está num momento, né, social, um momento histórico que a gente está vivendo tantos mistos de sentimentos, tantos recomeços, sabe? De tudo que a gente vem passando. Então a gente precisa começar a trabalhar as nossas certezas, o que a gente quer realmente. Porque a gente percebe, né, o quanto que a vida é algo tão efêmero. Esse dia nunca mais vai se repetir. Então, se a gente sempre continuar ligados no automático, sem perceber o que a gente quer da vida, o que que a gente é nessa vida, a gente não, a gente perde a nossa própria conexão, o que é realmente importante para nós. A gente só sabe olhar o outro. Exatamente. E aí você olha tanto para o outro, se doa tanto, tanto, tanto que você perde a sua essência. É uma pergunta que eu faço na clínica, Sim, assim, né? Quem é você? A pessoa demora um ano para me responder. e nem responde, porque tem hora que é tão difícil olhar para dentro de si, para as feridas, né, que não volta para dar a resposta. Não volta. Não consegue. Não, e a pessoa fala de tudo, 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 tudo. Eu falei, tá, ok, mas a pergunta foi, quem é você? Não É sei. uma pergunta tão simples, mentira, tão complexa, que exige olhar para dentro. Se você não olha para dentro, você não consegue responder. É, e é esse movimento, né? Quem me conheceu aí na época da facul, eu gostava muito gosto muito ainda, eu acredito aí que a terapia cognitiva, ela traz um retorno para algumas questões, é a TCC, não tem jeito, né? Pra gente, eu falo que esse ser humano, ele tem que pagar boleto, então ele não pode ficar aí sentado chorando, ele vai ter que reagir ou de um jeito ou de outro, mas o que eu mais gosto, né, quando eu falo aí da constelação, é o olhar para si mesmo. É quando você começa a olhar para você e ver o que você quer da sua vida, o que você dizer sim mesmo para suas escolhas sempre. Ah,
A Manuela colocou assim: Olá, meninas. Faz 17 anos que não frequento festas com minha família. Me dá pavor chegar no lugar e ver a família inteira reunida. Aos 16 anos, vi meus avós e tia agredirem fisicamente minha mãe. Sofro muito com isso. Não penso em ter filhos. Uhum. E a sua mãe frequenta o ambiente familiar? Como que ela lida com o sofrimento dela, né? E eu te falo, Manuela, não precisa você se colocar diante da família se ela te traz muito sofrimento, né? Foi o que nós conversamos, talvez olhar para esse contexto, respeitá-lo, porque eles vão continuar sendo assim, né? É a dinâmica de vida deles, né? Talvez ter uma agressão, Ela talvez ter frequenta, palavras que Fabi. machuquem. A mãe frequenta, né? Isso, frequenta. Ela respondeu. A mãe frequenta. E é bem aquilo que a gente falou, né? A gente, como filha, a gente vai tomar a dor desse familiar Vai. e Ó, vai pode me sofrer por xingar, ele. me bater, mas na minha mãe, com a minha mãe você não Não xinga. toca Não nela, toca, não não mexe com a toque minha na minha mãe. mãe. Sim. Mas você vê que essa mãe, ela não. Você vê que o movimento do sistema, a gente é muito fiel ao nosso sistema familiar. Que essa mãe, com todo o sofrimento que ela passou, ela não consegue fazer o movimento de sair disso. Ela faz Exatamente. parte, ela pertence. Então, é isso que é importante ficar no coração da Manuela: é respeitar que é uma escolha da mãe dela, fazer parte do clã. É importante, a mãe pertence a essa história e a Manuela tem que perceber se isso não gera uma dor muito grande para ela não fazer parte ou fazer parte. Se for pesado, eu falo que ela tem que se sentir abençoada a seguir o destino dela, a seguir as escolhas, mas não precisa ligar em processo de julgamentos. Talvez falar, né? Eu sinto muito, mas eu me sinto diferente de tudo isso. Eu prefiro seguir um outro caminho que não envolva violência, que não envolva dores. Exato. Ela colocou assim: os avós que agrediram foram os paternos, Uhum. não foram os avós maternos, né? Foram os paternos. Ah, tá. Minha mãe frequenta só as festas da família dela mesmo. Então, a família materna, ela continua do lado materno, lado paterno, não tem mais contato. É isso? E que é aquilo, né, Fabi, da gente se apropriar das dores dos nossos pais e assumir como se fosse nosso, como se fosse um processo simbiótico, né? Uhum. Sim, e é isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu não preciso, talvez estar junto o tempo todo, mas eu preciso reconhecer que ele é parte da minha família. Não tem como deletar, porque é como se eu estivesse deletando um pedaço de mim. Eu sempre vou lembrar disso com muita dor, né? Eu vou projetar essa dor sempre quando eu olhar para essas pessoas, mas quando eu digo sinto muito e eu estou preparada para seguir a minha história, isso fica calmo dentro de mim. Eu não fico mais preocupado em resolver essa questão. Essa é a dinâmica deles. Ninguém Exatamente. está aqui para resolver ninguém tá aqui para resolver e nem salvar ninguém. É isso que a gente tem que sempre reforçar diariamente dentro de nós. E aprender a deixar com o outro o que é do outro. Isso é deles. E como você bem disse, eles não vão Isso. mudar, né? Mas o que é meu? Né? Eu não vou me apropriar do que é outro levar porque fica um peso para mim. É pesado para mim. Uhum. Mas quando eu entendo que aquilo não me pertence e eu tenho que deixar com quem de direito, a minha vida fica mais leve. Fica, e aquilo, né, Nê? É pensar que a mãe escolheu o pai para ser o pai dela, e junto com esse pai vem um combo, uma família, né? Então, Exatamente. não tem como se desfazer de tudo isso. É algo sistêmico, é algo da história dela. Uau, eles já me ameaçaram de morte por causa de uma obra na minha casa, pois eles são meus vizinhos de parede. Você vê? Não conseguiu sair do clã. Agora, quando eu te falo, Manuela, olha para tudo isso, olhe para suas forças que você tem dentro de você e busque um caminho melhor, né? Porque talvez quando você não, o que eu penso, né? Você mora perto, você está perto, então talvez não fazer
parte de tudo isso, para eles é muito pesado também conviver com você. Porque você não representa esse processo familiar, né? Então, da mesma forma que você olha para eles é difícil, olhar para você também é. Porque eles não conseguem lidar com uma Manuela que não faz parte desse contexto todo, de briga, Exatamente. de desentendimento, né? A Que gente é um espelho. retroalimenta esse comportamento deles. Olha, tem mais alguém que faz a mesma coisa, que soma com a gente. Sim. Que é uma situação bem delicada. Ela colocou assim: eu quero desaparecer daqui. Se Verdade, sinta Manuela. Ela fortalecida. colocou a pergunta aqui. Verdade. É aquela coisa. Aqui agora a gente tem o politicamente correto, tem alguns termos que ficam difíceis de usar, né? Mas nós crescemos habituadas com É, aquele termo, é a ovelha negra da família, ou seja, a ovelha desgarrada, a excluída da família. E aí hoje é só a ovelha afastada, então por conta do politicamente correto, a gente tem que processar é. aqui a informação. E tenha muito orgulho, viu, de ser a ovelha negra, porque são pessoas que vêm com o papel de fazer a diferença, né? Então, são pessoas que vêm eu digo, responsabilidade de se mostrar diferente, de fazer todo o movimento em padrões que já foram ali interiorizados, né? Então, vem aquela família que tem, sei lá, uma bagunça, todo final de semana adora um churrasco. Vai vir alguém que não vai gostar de nada disso, porque ele vem para romper mesmo para esses padrões, ele vem para ensinar, ele vem para afrontar. Então não tem problema não você ser ovelha negra, não tem problema você querer sair dessa situação, mas é importante o sair que seja fortalecida. Porque eu falo, quando a gente Exatamente. sai de um papel e tem que voltar, isso também é ruim pra gente. É como se a gente estivesse dando 10 passos para trás. É a ovelha negra que mostra para aquela família que existe outra forma de viver mais sadia, né? Não precisa ser dessa Isso, forma e que você não está ali para retroalimentar o comportamento tóxico, o comportamento agressivo daquelas pessoas, né? Então você mostra que é possível ser diferente, sim. Eu não preciso ficar nesse sim. mesmo sistema. Posso mudar. Não, eu olho ele, acolho, mas eu posso falar, eu quero viver outras experiências porque eu sou livre. Eu sou Exatamente. abençoada a seguir os passos da minha vida. Então, a gente perde muita energia, né, querendo entender o outro. A gente tem que começar a olhar dentro da gente o que que a gente pode fazer para não ficar repetindo mais essas histórias de sofrimento. Que é um baita convite de autoconhecimento. Sim, Eu me olha olho para dentro do primeiro. seu umbigo. Antes de querer fazer com qualquer outra pessoa, faça primeiro consigo. Antes de querer ajudar qualquer pessoa, se ajude primeiro. Isso, exatamente. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se tiver alguém colocar assim, sim, eu mando um joinha. Imagina, Manuela. Fabi, quer colocar mais alguma Oi. coisa que você acha importante pra gente? Eu sempre encerro, né, Nê? Primeiro eu quero aí agradecer ao convite. É muito gostoso esses encontros que a gente tem, né? Intensificaram online, né, Nê? Já era, agora Sim. intensificaram, E olha que mas não é é muito fácil a gente conseguir se bacana. falar, né? As agendas Não, aí. a gente mora no extremo uma da outra, né? Mas é muito prazeroso as Sim. histórias, as trocas que a gente sempre faz de horas e horas. Então, eu quero agradecer de estar aqui com você e deixar aí um recadinho que a gente precisa, né? De primeiro, ficar com 5% nosso e deixar 95% que é do outro. Vamos começar, acima de tudo, dizer sim para quem somos, ter a coragem de trabalhar qual que é a nossa essência? O que que nós buscamos? Qual que é o nosso papel no mundo? Todos nós estamos aqui em serviço, né? E o mais fundamental, a gente começar a ser grato, a gente começar a olhar a vida com respeito, olhar a vida com carinho, porque principalmente agora eu vejo que a gente está tendo possibilidade de recontar a nossa história. A gente está atravessando um dos momentos mais difíceis,
né? Que até então nós já vivemos aí, principalmente a gente que vem aí dos anos 80 para cá, né? Antes dos nossos pais. Então, é importante a gente pensar que nesse momento é muito de reflexão, sim, mas é um momento de muitas mudanças, que a gente tem que olhar para dentro e começar a trabalhar o nosso externo para que as coisas se modifiquem. Porque se a gente ficar nesse mesmo padrão mesquinho que nós temos com nós mesmos, a gente só fica se machucando. Exatamente. Dizer Exatamente. sim para a nossa vida, da forma que ela é. Dizendo sim para a nossa vida, a gente pode fazer melhor do que a gente escolhe aí, que é o nosso melhor caminho. A Dayana falou assim: vontade de fazer constelação com a Fabi. Parabéns, gente, pelos conteúdos. Também muito essa live, em especial essa live, né? Beijos. Daya, você pode fazer constelação com a Fabi. Nada te É impede. bem legal, né, Já Fê? puxando esse gancho, como que faz, Fabi? Quem quer fazer constelação? Quem quer constelar? E, gente, você pode constelar para vários temas, né? Para o que a pessoa Sim, quiser. Então, quem quiser constelar, ser constelado, ser constelada, como que faz? hoje, né, nós estamos aí, eu estou fazendo a constelação online, a constelação ela é individual ou grupal. Hoje, devido à pandemia e a escolha pela individual, e é o momento que você escolhe uma queixa. Então, você olha para uma queixa que te chama muita atenção, e aí, através do trabalho da constelação, você vai poder olhar para aquilo e dizer sim. Poder rever as questões da sua vida, né? A constelação é muito legal porque ela fala por si próprio. Eu não lembro as constelações que eu já vivenciei. Um momento é único e é uma página em branco. A gente nunca sabe o que vai acontecer no processo de constelação. Sim. Minha mãe É falou o que movimento ela da vai vida. fazer porque ela tem necessidade. Pode fazer, mãe. Eu recomendo. Mas se alguém quiser entrar em contato com você, Fabi, Pode. como que faz? Como que a Então, pessoa entra em contato contigo? pode, eu respondo sempre, pode me procurar pelo meu Instagram, Psico Fabiana de Lima, e lá pode deixar um recadinho que eu sempre retorno. Tá Lá eu certo. posto bastante coisa de constelação, Posso- a gente Eu coloca reposto bastante algumas conteúdo. coisas nos Sim, é o tempo stories. todo, né? Exatamente, porque Eu é gosto aquela coisa, não é porque bastante. não é da minha área, ou até mesmo se fosse, não me impede de divulgar o trabalho do outro. Né? Eu quero Não. agradecer a todos os profissionais que até hoje disseram sim para essas lives, as pessoas procuram tanta gente para atendimento gratuito. Gente, não peçam atendimento gratuito, é nosso trabalho, pelo amor de Deus. Sim, é Mas essas, desequilíbrio. exato, mas todos esses profissionais dispuseram do seu horário gratuitamente para trazer informações para vocês, conteúdos relevantes para vocês, estão sanando dúvidas. Então, agora eu quero ser constelado. Entre em contato com a Fabi, marca o horário, gente, vocês vão amar. E é uma coisa muito de doido, muito de doido. Porque eu não... vou deixar vocês viverem essa experiência, né? Cada pessoa tem a sua experiência única. Então, vivenciem esse momento de serem constelados, a queixa de vocês, cada um tem suas particularidades. Vai ser muito incrível, muito incrível. Muito, não, a pessoa que entra não é a mesma pessoa que sai. Não é, Não. não é. Então, entre em contato. Quem não tem o. Quem não tem Instagram, que eu vou postar depois esse vídeo também lá no Facebook. Então, quem não tem Instagram, procura a Fabi, vai estar Fabis Lima no Facebook, eu vou marcar também, se eu conseguir, eu espero que eu consiga. E aí vocês entrem em contato, marquem, gente, o horário, constelem para muitas situações e aprender a deixar com o outro o que é do outro e carregar consigo o que é seu, Sim, né? cada um Nossa, tem uma Fabi, história de vida. 20 segundos. Sim. Gente, gratidão a todos que participaram, que perguntaram, que interagiram, que convidaram os amigos para estarem com a gente. Juro, encerramos nossa série Vem com a gente. Em agosto tem mais. Então se prepare que tem conteúdos novos. Esperamos por vocês. Gratidão a todos. Beijos.